O horizonte de uma lagoa azul turquesa foi o cenário onde dois mundos se olharam nos olhos pela primeira vez, sem saber que apenas um permaneceria de pé. Tenochtitlan. A Veneza da América não foi conquistada apenas pelo aço, mas por uma tempestade perfeita de mitos divinos, traições políticas e uma resistência que roçou o sobre-humano. Através desta investigação documental, reconstruiremos a crônica definitiva da queda do Império Mexica. Desde o misticismo paralisante de Moctezuma até a ferocidade inquebrável de Cuauhtémoc. Analisaremos as táticas militares que desafiaram a lógica, o impacto letal da varíola e a épica Batalha de Otumba. Toda a informação apresentada é verídica, baseada em rigorosas fontes históricas e descobertas recentes que desmistificam a lenda negra e a visão romântica da conquista. Acompanhe-nos para descobrir como um punhado de homens e uma legião de aliados nativos apagaram um sol para fundar uma nova era. Fique até ao final para entender a origem da nossa identidade e inscreva-se para explorar as passagens mais profundas da história universal. Ao longo dos séculos, a figura de Hernán Cortés foi esculpida pelo mito, mas os seus alicerces encontram-se na Extremadura de finais do século XV. Embora a data exata do seu nascimento tenha sido um quebra-cabeças para os historiadores, oscilando entre 1482 e 1487 segundo diversos cronistas, as investigações mais rigorosas e as declarações do próprio conquistador situam a sua chegada ao mundo por volta de 1484. Cortés cresceu num ambiente de calor e proteção, que foi invulgar para a época. Ao contrário de outros exploradores que fugiram de lares desfeitos, ele desfrutou de uma relação excepcional com os seus pais. O seu progenitor, Martín Cortés, não foi apenas o seu guia, mas o seu representante legal em Espanha durante os seus anos de glória. Por outro lado, o afeto pela sua mãe foi tal que, após ficar viúva, o conquistador mudou-a consigo para os territórios da Nova Espanha. Apesar deste núcleo familiar sólido, o contexto exterior era sombrio. Medellín tentava sarar as feridas da guerra civil entre os partidários de Joana, a Beltraneja, e Isabel, a católica. Embora a vila estivesse exausta, a família Cortés gozava de uma posição econômica desafogada que lhes permitiu navegar a crise com uma estabilidade de que careciam os seus vizinhos. A fé e a tradição caminham de mãos dadas nos relatos da sua infância. Existe uma crença persistente de que foi batizado na paróquia de São Martinho, onde ainda se conserva uma pia antiga. Embora geograficamente lhe correspondesse à paróquia de Santa Maria, é provável que a família possuísse uma habitação mais modesta na zona de São Martinho ou que a devoção ao santo homônimo do seu pai ditasse a escolha do templo. Naqueles tempos, o batismo era uma corrida contra o tempo devido ao temor de que os recém-nascidos falecessem sem receber o sacramento. A história tradicional costuma retratar uma criança de saúde frágil que caminhava constantemente perto da morte. No entanto, esta visão deve ser matizada. Num século onde a mortalidade infantil era uma norma, sobreviver às febres e às epidemias periódicas era mais um testemunho de fortaleza física do que de fraqueza. Embora seja verdade que padeceu de raquitismo, o qual deixou uma marca visível no arqueamento das suas pernas, a sua resistência perante as doenças foi o primeiro indício da tenacidade que definiria a sua vida adulta. Este período de formação em Medellín não foi apenas uma antecâmara, mas o crisol onde se forjou um jovem que, apoiado pelo amor da sua família e pela resiliência do seu corpo, em breve procuraria horizontes mais amplos do que os campos da Extremadura. Ao contrário do que ditam as lendas mais coloridas, a passagem de Hernán Cortés por Salamanca não foi a de um jovem graduado universitário,
mas a de um estudante de gramática sob tutela familiar. Os seus pais, Martim e Inés, ansiavam para ele um futuro entre documentos e leis, afastando-o da incerteza da espada que o seu próprio pai tinha conhecido sem grande sucesso. Por isso enviaram-no para a cidade do Tormes para viver em casa da sua tia, Inés Gomes de Paz, e do seu esposo, Francisco Nunes Valera. Apesar de a tradição insistir que Cortés se formou nas aulas da prestigiada Universidade de Salamanca, as fontes primárias, incluindo o seu biógrafo Lopes de Gomara, sugerem o contrário. O mais provável é que o jovem extremenho frequentasse o estudo privado do seu tio político, que era gramático. A ideia de que obteve um bacharelato em leis em apenas 2 anos carece de sustentação, pois a formação jurídica da época exigia um tempo e uma maturidade que Cortés, chegando à cidade com apenas 13 ou 15 anos, ainda não possuía. Para que Cortés alcançasse o domínio do latim e a estrutura legal que demonstraria anos mais tarde nos seus escritos, a sua estadia em Salamanca deve ter se estendido para além dos 2 cursos que a historiografia tradicional costuma citar. Estima-se que permaneceu na cidade entre 3 e 5 anos, regressando a Medellín por volta de 1501. Embora não tenha saído de lá com um título oficial ou oficial debaixo do braço, essa educação foi o alicerce da sua capacidade diplomática e da sua destreza para navegar a burocracia imperial, ferramentas que resultariam tão letais como as suas armas no futuro. Enquanto os livros ficavam para trás e o pó dos caminhos o devolvia ao seu lar, o espírito de Cortés começou a sentir-se apertado entre as paredes de Medellín, observando como o horizonte se alargava para as novas terras que prometiam a glória que as aulas lhe tinham negado. Este desejo de aventura levá-lo-ia a cruzar o oceano, marcando o início da sua transformação no homem que forjaria a sua lenda nas Antilhas. Enquanto as velas da frota de Diego Velázquez se enchiam com os ventos das Caraíbas em 1511, Hernán Cortés começava a deixar para trás a sua faceta de aventureiro errante para se transformar num homem de instituições. A sua chegada à ilha de Cuba não foi a de um capitão curtido em 1000 batalhas, mas a de um administrador sagaz que compreendia que, no Novo Mundo, o poder se construía tanto com a pena como com a espada. Sob o mandato de Diego Colombo, Velázquez organizou uma expedição de pouco mais de 300 homens para anexar a ilha vizinha. Embora a historiografia romântica tenha tentado situar Cortés como um guerreiro indispensável nesta campanha, devido a uma suposta incapacidade física de Velázquez, as fontes mais rigorosas desmentem este protagonismo bélico. Na realidade, Cortés não possuía experiência militar significativa, nem nos campos da Europa, nem nas escaramuças antilhanas. O seu verdadeiro valor para o governador residia na sua formação acadêmica. Cortés foi recrutado como secretário pessoal e oficial administrativo devido à sua destreza com as leis e a escrita. Embora seja provável que participasse nos confrontos menores que marcaram a rápida queda da resistência taína, a qual foi dizimada mais pelas doenças e pelo trabalho forçado do que pelos combates diretos, o seu batismo de fogo foi discreto e carente das façanhas que ele mesmo, anos mais tarde, não hesitaria em exaltar se tivessem sido reais. Uma vez estabelecida a paz colonial, a ascensão de Cortés, dentro do escalão civil, foi imparável. Em 1512, foi investido como autarca ordinário de Baracoa, e em 1515 já exercia a mesma autoridade em Santiago, que se erigia como o epicentro político da ilha. Residir na capital não só lhe outorgou visibilidade perante a administração real, como lhe permitiu tecer uma rede de alianças com outros colonos de peso. Este estatuto de primeiro povoador
garantiu-lhe o acesso a repartições de índios, partilhando a mão de obra do povo de Manicaral com o seu cunhado Juan Soares. Neste ponto, Cortés já não era um fidalgo empobrecido, mas um membro consolidado da elite burocrática caribenha, um homem que sabia que o prestígio social era a moeda de troca necessária para empresas de maior envergadura. Enquanto a maioria dos espanhóis se consumia numa busca febril e muitas vezes infrutífera de jazidas de ouro, Cortés demonstrou uma visão comercial muito mais ampla e sustentável. Embora aproveitasse os garimpos auríferos que a sua posição lhe permitia explorar, a sua verdadeira fortuna cimentou-se na atividade agropecuária. Tornou-se o primeiro grande fazendeiro de gado de Cuba, gerindo rebanhos de ovelhas, vacas, éguas e porcos. Esta diversificação econômica outorgou-lhe uma liquidez financeira invejável. Em 1518, a sua solvência era tal que pôde associar-se a Andrés de Duero, contribuindo com a soma de 2.000 castelhanos de ouro para projetos mercantis. Esta riqueza não era apenas um fim em si mesma. Era o fundo de maneio que lhe permitiria, pouco depois, financiar grande parte da armada que o levaria às costas do continente. O sucesso de Cortés não passou despercebido a Diego Velázquez. A relação entre ambos, inicialmente de confiança e subordinação, começou a rachar devido à própria natureza das suas personalidades. Ambos eram organizadores natos, líderes carismáticos e possuíam projetos de expansão que, inevitavelmente, acabariam por colidir. Velázquez via com receio como seu secretário acumulava não só riqueza, mas uma liderança própria entre os colonos descontentes. Cortés, por sua vez, entendia que o seu teto em Cuba estava alcançado e que, para alcançar a glória que a sua mente já projetava, devia quebrar as correntes que o atavam à autoridade do governador. Esta rivalidade latente seria o combustível que aceleraria a sua partida definitiva. À medida que os campos de Cuba prosperavam sob o seu comando e a sua fortuna alcançava níveis de privilégio, o eco de expedições prévias, que falavam de uma terra vasta e opulenta a oeste, começou a obcecar Cortés. Com o capital assegurado e o instinto de liderança afiar, o antigo secretário de Santiago decidiu que o tempo da administração tinha terminado, dando lugar ao momento da audácia absoluta. O início de uma travessia para o desconhecido que mudaria o mapa do mundo para sempre. Antes de avançar, lembre-se que pode desfrutar de narrações completas como esta, descarregando-as a partir do link disponível no vídeo, e assim poderá desfrutá-las em qualquer momento, e sem interrupções incômodas por anúncios. Agora bem, continuando. A ascensão de Hernán Cortés para o comando da expedição mais importante da sua vida foi o resultado de uma maturação silenciosa durante os seus anos em Cuba. O governador Diego Velázquez, apressado pela necessidade de consolidar as suas descobertas antes que chegassem os seus títulos oficiais de Castela, procurava um sócio que não só fosse audaz, mas que estivesse disposto a arriscar o seu próprio patrimônio. Após o sucesso limitado das expedições anteriores, o plano era ambicioso: organizar uma frota sem precedentes para conquistar, povoar e, possivelmente, encontrar uma rota comercial para a Ásia. Embora figurassem candidatos com maior experiência náutica ou laços familiares com o governador, como Pedro de Alvarado ou os parentes de Velázquez, o metelinense alçou-se como a opção ideal por razões que combinavam a política com as finanças. Velázquez descreveu-o como uma pessoa ajuizada e prudente, mas a realidade era muito mais pragmática. Solvência financeira. Cortés não era um simples empregado, mas o sócio maioritário da empresa. Dos 11 navios que formaram a armada, 7 foram contribuídos e equipados por ele.
Estima-se que investiu cerca de 5.000 castelhanos de ouro, face aos 1.800 do governador, cobrindo além disso as despesas de mantimentos essenciais como vinho, azeite e objetos de resgate. Poder de convocatória. O carisma de Cortés era um ativo militar. O seu prestígio na ilha era tal que, segundo testemunhas da época, a maioria dos soldados alistou-se por seguir a sua liderança pessoal. Sem a sua figura, a expedição dificilmente teria reunido a quantidade de homens necessária para uma empresa de tal magnitude. Habilidades diplomáticas. Após os fracassos de expedições baseadas puramente na força, Velázquez procurava alguém com dotes de negociador capaz de estabelecer pactos com os naturais, uma habilidade que o extremenho tinha polido nos seus anos como escrivão e autarca. A designação de Cortés também foi impulsionada pelas sombras do poder em Cuba. Os seus sócios e amigos, o secretário Andrés de Duero e o contador Amador de Lares, exerceram uma pressão constante sobre Velázquez para favorecê-lo. Existem fortes indícios de que estas três personagens mantinham uma sociedade secreta para repartir os benefícios da conquista nas costas do governador, o que sugere que Cortés, mesmo antes de zarpar, já tinha traçado um plano para agir com independência. Esta aliança de interesses converteu a expedição numa arma de dois gumes. Para Velázquez, era a extensão do seu domínio. Para Cortés, era a oportunidade longamente esperada para deixar de ser um subordinado e tornar-se o arquiteto do seu próprio destino. Com a frota pronta e o capital investido, o fidalgo de Medellín estava prestes a converter uma missão de exploração numa das epopeias mais audazes da história. O inverno de 1518 avançava. A atmosfera em Santiago de Cuba tornou-se irrespirável devido às suspeitas de traição que rodeavam Hernán Cortés. Embora personagens como Cervantes o Louco tenham advertido Diego Velázquez sobre o iminente levantamento do seu secretário, o governador apenas reagiu quando o destacamento de homens e recursos foi demasiado evidente para ser ignorado. Para então, a maquinaria de Cortés já era imparável. Quando Velázquez finalmente tentou revogar a nomeação de Cortés e proibir o fornecimento de víveres à sua frota, o metelinense demonstrou a profundidade das suas raízes na sociedade cubana. Graças à sua experiência prévia como autarca e às suas conexões com mercadores como os irmãos Trias, conseguiu burlar o embargo oficial, carregando os seus navios de noite com provisões fiadas. A 18 de fevereiro de 1519, após uma missa carregada de simbolismo religioso e político, a armada composta por 11 navios, encabeçados pela nau-capitânia San Pedro, partiu definitivamente. Não o fazia apenas um grupo de soldados, mas uma hoste de 500 pessoas, muitas delas veteranas de explorações anteriores, que viam em Cortés um líder capaz de cumprir a promessa de povoar e enriquecer. No estandarte da frota, uma cruz vermelha sob o lema "Venceremos com este sinal" marcava o início do que Cortés já visualizava como uma missão divina e estatal. Para assegurar o sucesso da empresa, Cortés rodeou-se de um grupo compacto de homens, principalmente extremenhos, que formariam a sua guarda pretoriana. Capitães de elite, figuras como Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado e Cristóbal de Olide traziam o músculo militar. Até Diego de Ordaz, enviado originalmente como espião de Velázquez, acabou por sucumbir ao carisma do líder. Apoio espiritual e diplomático. Frei Bartolomé de Olmedo não só atuou como confessor, mas como um astuto agente político capaz de subornar e espiar a favor de Cortés sob a proteção do seu hábito. Especialistas técnicos.
O piloto-mor Antón de Alaminos garantia a navegação segura, enquanto Francisco de Orozco trazia a experiência em artilharia necessária para enfrentar exércitos desconhecidos. A primeira escala estratégica foi a ilha de Cozumel. Ali, a expedição não só se dedicou a impor os primeiros símbolos cristãos, como conseguiu um avanço diplomático sem precedentes. Graças à informação dos intérpretes nativos como Melchorejo, Cortés localizou Jerônimo de Aguilar, um náufrago espanhol que, após anos de cativeiro, falava com fluidez a língua maia. Este encontro foi providencial. Aguilar tornou-se a primeira ponte de comunicação entre o mundo europeu e as civilizações do continente, outorgando a Cortés uma vantagem tática que os seus antecessores nunca tiveram. A frota deixou para trás as costas de Cozumel e adentrava-se nas correntes do rio Grijalva. A presença de Aguilar começou a tecer os fios da comunicação com os povos locais. No entanto, o destino aguardava com uma peça ainda mais crucial para o tabuleiro político. Após uma batalha sangrenta em Tabasco, os espanhóis receberiam um tributo de 20 mulheres, entre as quais se encontrava uma jovem cuja inteligência e voz acabariam por selar o fim do Império Mexica. Hernán Cortés não desembarcou num deserto, mas num mundo que já era antigo e sofisticado. Antes que o primeiro espanhol pisasse estas terras, o Vale do México já albergava civilizações que desde o período pré-clássico, 1400 a.C., tinham aprendido a domar os depósitos aluviais e a riqueza dos lagos do Anáhuac. Aquelas urbes, nascidas da fertilidade da terra e da abundância da caça, possuíam uma complexidade arquitetônica e uma beleza que não tinham nada a invejar às grandes capitais europeias da mesma época. A Mesoamérica apresentava-se como um mosaico vibrante de nações, senhorios e cacicados. Foi aqui onde floresceu uma civilização originária que caminhou em paralelo às do Egito, Mesopotâmia ou China. O isolamento geográfico da Eurásia privou estes povos do conhecimento do ferro, da roda, da navegação à vela ou da pólvora, mas essa mesma solidão empurrou-os a desenvolver avanços assombrosos noutras áreas. Os seus conhecimentos em engenharia hidráulica, matemática, astronomia, indústria têxtil e artes plásticas demonstravam um desenvolvimento civilizacional equiparável ao de qualquer área cultural da Ásia Meridional ou do Próximo Oriente. Os mexicas nem sempre foram os donos do vale. Chegaram como adventícios procedentes da mítica Aztlán. No entanto, a sua grandeza residiu na sua capacidade para absorver o saber acumulado por séculos, sentindo-se herdeiros da majestade de Teotihuacan e do reino tolteca de Tula. A sua estrutura de poder era dual e equilibrada. O Tlatoani exercia o mando principal, enquanto o Cihuacóatl atuava como uma figura supeditada que assumia as rédeas do Estado na ausência do primeiro. À frente deste império encontrava-se Moctezuma II, que ascendeu ao trono em 1502. Curiosamente, o imperador partilhava com o seu futuro rival, Cortés, traços profundos, um apego inquebrável ao poder, uma formação intelectual sólida e convicções religiosas que ditavam cada um dos seus atos. As crônicas de Bernal Dias descrevem-no como um homem de uns 40 anos, de boa estatura, esguio e de rosto alegre, que mantinha vivo o impulso expansivo dos seus antecessores. Sob o seu comando, o exército Mexic era uma maquinaria capaz de mobilizar-se em qualquer estação do ano, assegurando que os armazéns estatais estivessem sempre repletos de milho, sal, têxteis e objetos de luxo. Apesar da sua imponente aparência, o Império Mexica era uma construção jovem de apenas século e meio de vida. A sua integração territorial estava longe de ser sólida. Apenas um século antes tinham conseguido sacudir o domínio dos tepanecas.
O império dividia-se em 39 províncias, mas carecia de uma coesão interna real. Muitos dos seus aliados serviam por temor e não por lealdade, o que gerava um clima de fragilidade política. Povos como os Chichimecas no norte ou os Tlaxcaltecas no coração do vale resistiam com ferocidade. Tlaxcala, cercada mas independente, pagava o preço da sua liberdade, sendo a fonte principal de cativos para os sacrifícios mexicas. A sociedade mexica era profundamente desigual e rígida. No topo encontrava-se a nobreza, dona da terra e de privilégios legais. Na base, os macerruales ou gente comum, para quem a ascensão social era quase impossível. As leis eram drásticas. Um simples roubo de milho podia castigar-se com a morte. Enquanto a elite praticava a poligamia, a maioria da população vivia em monogamia e via com certa indiferença as mudanças de poder, desde que as suas condições de vida não piorassem. No seu apogeu, Tenochtitlan era uma das urbes mais povoadas do planeta, superando os 150 mil habitantes. O seu tamanho eclipsava Sevilha, Lisboa ou Roma, situando-se apenas atrás de gigantes como Pequim ou Bagdade. A vida urbana incluía diversões complexas como o jogo de bola, que despertava paixões similares às dos estádios modernos. O aspecto mais assustador para os europeus foi a prática do sacrifício humano. Os templos, descritos pelos espanhóis como matadouros mal-cheirosos, albergavam o Tezonpantli, ossários onde se acumulavam milhares de crânios de prisioneiros. O sacrifício, que costumava consistir na extração do coração com uma faca de sílex, cumpria duas funções, uma religiosa e outra política. Era uma exibição de força bruta, destinada a dissuadir qualquer tentativa de rebelião entre os povos submetidos. É importante notar que a antropofagia estava limitada estritamente aos cativos de guerra. Durante o cerco final da cidade, os mexicas preferiram morrer de fome a alimentar-se dos seus próprios guerreiros caídos. O choque de culturas foi também um choque de brutalidades. Enquanto Cortés sentia repulsa pelos sacrifícios humanos, os indígenas horrorizavam-se perante as práticas europeias como a fogueira ou o empalamento. A queima de pessoas na fogueira, um castigo exemplarizante na Europa desde a Idade Média para delitos graves ou heresias, foi utilizada por Cortés para infundir um terror pedagógico. Um exemplo claro foi a execução do cacique Qualpopoca e dos seus homens, calcinados perante o olhar atônito do seu próprio povo. Neste sentido, a civilização e a barbárie não eram conceitos absolutos, mas espelhos onde ambos os mundos se refletiam com métodos distintos para exercer o controlo através do medo. O conhecimento desta complexa rede de alianças, rancores e ritos permitiu que o fidalgo de Medellín compreendesse que não precisava de derrotar um império monolítico, mas simplesmente fraturar uma estrutura que já mostrava fendas. Com esta visão clara do terreno e o apoio da sua língua e da sua espada, os passos da expedição encaminharam-se para os areais de Veracruz, onde a política se converteria na ferramenta definitiva para reclamar uma terra que já não tinha volta atrás. O desembarque nas areias de San Juan de Ulúa, a 21 de abril de 1519, marcou o início de uma transformação política sem precedentes. Em apenas 4 meses, Hernán Cortés deixou de ser um explorador sob ordens alheias para se converter no arquiteto de uma nova legalidade. O primeiro contato com a realidade do continente chegou através dos emissários totonacas de Sempoala, liderados pelo cacique Cuautlaebana, a quem os espanhóis apelidaram de Cacique Gordo. Esta comitiva não só trouxe hospitalidade, mas presentes de um valor simbólico e material avassalador. 2 grandes discos de metais preciosos que representavam o sol e a lua, forjados em ouro e prata.
Aquele brilho, longe de aplacar a ambição dos recém-chegados, confirmou a existência das riquezas que tanto ansiavam e selou o destino da região. A decisão de assentar uma população nos inóspitos areais de Xauxihuecan foi um movimento puramente estratégico. Ao fundar a Vila Rica de la Vera Cruz, Cortés não só estabelecia uma base de operações, estava a executar um golpe de Estado burocrático. Ao constituir o primeiro cabildo em maio de 1519, o poder já não emanava de Diego Velázquez em Cuba, mas de uma comunidade de cidadãos que reconhecia unicamente a autoridade direta do imperador Carlos I. Para blindar esta nova estrutura, Cortés nomeou homens da sua inteira confiança, como Alonso Hernández Portocarrero, mas também integrou figuras do bando de Velázquez, como Francisco de Monterro, para projetar uma imagem de unidade. Sob a fé do escrivão Pedro Hernández, traçaram-se os espaços para a Câmara Municipal, a igreja, a cadeia e o matadouro. Esta fundação cumpria duas funções vitais. Segurança estratégica. Servia como refúgio perante possíveis ataques indígenas e como porto seguro para receber reforços ou repelir expedições de castigo enviadas de Cuba. Legitimidade jurídica. Cortés tinha aprendido que se podia desafiar um superior intermédio se mantivesse uma lealdade absoluta e direta à coroa. Ao dissolver o seu vínculo com Velázquez, o cabildo nomeou-o Justiça Maior e Capitão-General, outorgando-lhe um comando independente. A consolidação do comando não esteve isenta de resistência interna. Os leais ao governador de Cuba, encabeçados por figuras como Diego Cermeño e Juan Escudero, tentaram roubar um navio para denunciar a rebelião nas Antilhas. A resposta de Cortés foi implacável e cirúrgica. Mandou executar os líderes para cortar pela raiz qualquer dissidência, priorizando a conservação do grosso da sua tropa para a campanha vindoura. Foi então que se produziu um dos gestos mais simbólicos da história, a inutilização da frota. Não se tratou de uma queima impulsiva, mas de um desmantelamento sistemático coordenado por Juan de Escalante. Extraíram-se âncoras, cabos, velas e todo o cordame útil antes de encalhar os cascos. Com este ato, a expedição perdeu a sua via de fuga, obrigando cada homem a entender que a única forma de sobreviver era avançar para o coração do império. Apesar da audácia do plano, Cortés contava com efetivos limitados. No entanto, a sua capacidade para converter as ameaças em oportunidades foi chave. Expedições enviadas originalmente para vigiá-lo ou suplantá-lo, como a de Francisco de Salcedo, acabaram por integrar-se à sua hoste sob promessas de riqueza e glória. Estes reforços constantes foram essenciais para engrossar um exército que, no seu ponto alto, superaria o milhar de espanhóis e milhares de aliados indígenas. Em agosto de 1519, antes de partir para o interior, Cortés deixou a cargo de Veracruz Juan de Escalante com uma guarnição de 150 homens, composta principalmente por marinheiros e soldados de menor capacidade física. Escalante, um homem com um ressentimento pessoal para com Velázquez, ficou como guardião da retaguarda e custódio de mantimentos sagrados como o vinho e as hóstias para a Eucaristia. A estabilidade de Veracruz foi posta à prova quase de imediato. Qualpopoca, um alto dignitário mexica, exigiu aos totonacas o pagamento dos tributos semestrais para Moctezuma. Os totonacas, confiantes na sua nova aliança, negaram-se, o que obrigou Escalante a intervir militarmente. No confronto resultante, os espanhóis sofreram baixas significativas. O próprio Escalante morreu devido às suas feridas e vários soldados perderam a vida ou foram capturados e executados. Este sucesso revelou que o Império Mexica não ia permitir a dissidência dos seus vassalos sem lutar.
Quando a notícia chegou aos ouvidos de Cortés em Cholula, a morte de Escalante converteu-se no pretexto perfeito para endurecer a sua postura perante Moctezuma ao chegar a Tenochtitlan, exigindo a entrega e execução de Qualpopoca, um ato que o imperador se viu obrigado a permitir para evitar um conflito imediato na sua própria capital. Com a retaguarda assegurada sob uma nova lei e os navios convertidos em madeiros sobre a areia, o caminho para o Planalto ficou aberto. O fidalgo de Medellín, agora líder indiscutível de uma hoste sem retorno, começou a subir pelas serras em direção ao território de Tlaxcala, ignorando que ali encontraria a resistência mais feroz da sua viagem e, paradoxalmente, a aliança que lhe entregaria as chaves do império. O avanço para o coração do continente pôs à prova a resistência física e mental da hoste espanhola ao encontrar-se com o território de Tlaxcala. Hernán Cortés liderava um grupo de apenas 400 homens, apoiados por uma quinzena de cavalos e uma artilharia modesta de falconetes e colubrinas. À frente deles erguia-se um povo que tinha convertido a guerra numa forma de vida para preservar a sua independência perante o expansionismo mexica. Ao contrário de outros grupos que duvidaram sobre a natureza dos recém-chegados, os tlaxcaltecas jamais os consideraram divindades e optaram pelo confronto aberto desde o primeiro contacto. Embora os números dos cronistas costumem elevar o exército inimigo a 100.000 combatentes, a realidade aponta para uma força massiva que superava largamente a espanhola. Cortés tentou evitar o derramamento de sangue através de emissários que propunham uma irmandade, mas os tlaxcaltecas, receosos da sua liberdade, rejeitaram qualquer pacto. Durante semanas, os combates foram ininterruptos e esgotantes. A sobrevivência dos espanhóis deveu-se, em grande medida, a uma diferença tática fundamental. Os tlaxcaltecas, acostumados às guerras floridas, não procuravam aniquilar o oponente, mas capturá-lo vivo para o sacrifício. Este objetivo impediu que a superioridade numérica indígena esmagasse o pequeno contingente europeu. Não obstante, os defensores de Tlaxcala demonstraram ser aprendizes rápidos, ao compreenderem que a cavalaria e os canhões perdiam eficácia na escuridão. Tentaram ataques noturnos, rompendo com a tradição mesoamericana de combater apenas sob a luz do sol. Apesar destes esforços, a disparidade técnica era insuperável, resultando em milhares de baixas indígenas face a mínimas perdas espanholas. Ao ver que a força bruta fracassava, o líder guerreiro Xicotencatl tentou um engano, enviando 50 emissários carregados de comida e presentes, com o plano oculto de atacar durante a noite após o banquete. Mais uma vez, a intervenção de Malintzin foi decisiva ao desvendar a conspiração. Cortés, fiel à sua política de escarmentos cirúrgicos, ordenou amputar as mãos aos espiões e devolveu-os à sua terra. Para assegurar o controlo total, realizou incursões de castigo em aldeias próximas, demonstrando uma violência que acabou por quebrar a vontade da Federação Tlaxcalteca. Os nativos começaram a acreditar que os estrangeiros possuíam a capacidade sobrenatural de ler os seus pensamentos e antecipar os seus movimentos. O Conselho de Anciãos de Tlaxcala, compreendendo que a resistência significava a aniquilação, decidiu procurar a paz. O velho Xicotencatl apresentou-se perante Cortés numa liteira, assumindo toda a responsabilidade do conflito para proteger o seu povo e alegando que a sua oposição se deveu à suspeita de que os espanhóis eram aliados de Moctezuma. A 23 de setembro de 1519, a expedição entrou solenemente na cidade, um evento que transformou o ódio numa das alianças mais sólidas da história colonial. Para selar este pacto de sangue e destino, os caciques entregaram as suas próprias filhas aos capitães espanhóis. Entre elas, Luisa Tecueluetzin,
filha de Xicoténcatl, foi entregue a Pedro de Alvarado. Cortés ficou impressionado pela magnitude de Tlaxcala, comparando a sua força e tamanho com a cidade de Granada. Esta união mudou o tabuleiro de jogo. Os espanhóis já não eram um grupo isolado, mas a cabeça de um exército de milhares de guerreiros locais, sedentos de vingança contra o domínio mexica. Apesar do sucesso, o medo instalou-se entre alguns soldados espanhóis. Após terem sofrido feridos e baixas contra os tlaxcaltecas, muitos temiam que o confronto contra o Império Mexica fosse um suicídio e sugeriram regressar a Veracruz. No entanto, Cortés utilizou a sua oratória para lhes recordar que o retorno não era uma opção. Recuar significava enfrentar julgamentos por traição em Cuba, enquanto avançar era a única via para a glória. A aliança com Tlaxcala não só trouxe guerreiros, mas gerou um terror profundo em Moctezuma II. O imperador, ao ver que os seus inimigos ancestrais se uniam aos estrangeiros, mudou de estratégia e, pela primeira vez, convidou formalmente os espanhóis à sua capital, contanto que abandonassem as terras tlaxcaltecas. O eco dos tambores de guerra em Tlaxcala transformou-se num silêncio expectante, enquanto a hoste, agora multiplicada por milhares de aliados, começava a descer para os vales centrais. O caminho para a grande Tenochtitlan estava finalmente desimpedido, mas antes de contemplar a cidade flutuante, o destino levá-los-ia às ruas de Cholula, onde a diplomacia se tingiria de sangue num dos episódios mais obscuros da viagem. O horizonte do Vale do México revelou, finalmente perante os olhos dos expedicionários, a visão de uma Veneza americana. Aquela imensa zona lacustre, onde se entrelaçavam os lagos de Chalco, Texcoco e Zumpango, sustentava sobre as suas águas a cidade mais imponente do Novo Mundo. A magnificência de Tenochtitlan era tal que, apesar do risco evidente de entrar numa armadilha mortal, Hernán Cortés compreendeu que recuar seria interpretado como uma fraqueza fatal. Com a determinação de quem joga o destino numa única carta, a hoste avançou para o coração do império. Antes da entrada definitiva, a expedição fez escala em Texcoco, a segunda urbe mais relevante do vale. Ali, o recebimento de Ixtlilxochitl foi de uma alegria inesperada, culminando com a rápida conversão do senhor local ao cristianismo sob o nome de Hernando. No entanto, enquanto os espanhóis celebravam este avanço diplomático, na capital mexica, o ambiente era de uma tensão fúnebre. Os conselheiros de Moctezuma II advertiram-no com uma clareza arrepiante sobre o perigo de convidar o inimigo para a sua própria casa, prevendo que, para quando quisesse remediá-lo, o reino já não lhe pertenceria. A 8 de novembro de 1519, produziu-se o encontro que mudaria o mapa do mundo. Moctezuma saiu ao encontro dos estrangeiros transportado numa liteira de luxo extremo, rodeado da alta nobreza. O seu discurso inicial foi de uma submissão desconcertante, tratando Cortés como um senhor que regressava para ocupar um trono que o monarca mexica apenas tinha custodiado temporariamente. Esta atitude nascia de uma profunda paralisia espiritual. A tradição oral falava de antigos senhores vindos de fora que, algum dia, reclamariam a sua herança, uma figura messiânica associada a Quetzalcóatl. Moctezuma, um homem de profundas raízes religiosas, ficou aterrorizado ao ver que os capacetes dos espanhóis se assemelhavam aos das suas divindades e que a cor azul do estandarte de Cortés evocava Huitzilopochtli, o deus da guerra. Cortés, detetando esta vantagem psicológica, alimentou a crença de que representava esse soberano ancestral de que falavam os seus mitos. No entanto, o misticismo do Tlatoani convivia com uma suspeita terrena. Moctezuma sabia que os recém-chegados eram de carne e osso desde que recebeu a cabeça de um soldado espanhol morto em Veracruz.
Além disso, a desmedida sede de ouro e a destruição da cidade sagrada de Cholula, ato impensável para um deus civilizador, confirmaram-lhe a ambição humana dos barbudos. Por isso, antes de recebê-los, ordenou ocultar o tesouro real atrás de muros falsos e caiados. Os espanhóis e os seus aliados tlaxcaltecas cruzaram as calçadas enquanto milhares de mexicas os observavam com uma mistura de curiosidade e temor. Foram alojados no palácio de Axayacatl, uma edificação tão vasta que pôde albergar toda a Iaoste. Esta localização não foi casual, situava-se frente ao palácio do imperador, permitindo que ambos os lados se vigiassem mutuamente num paraíso terreno carregado de desconfiança. A passividade de Moctezuma resulta difícil de justificar para um monarca com quase 2 décadas de experiência. Se tivesse agido com a ferocidade guerreira de outros líderes, a vitória hispânica teria sido improvável. O Tlatoani, no entanto, preferiu a diplomacia e a tentativa de extermínio interno, confiando em que a superioridade da cavalaria e a artilharia espanhola se anularia no labirinto de ruas e canais da cidade. Cortés não tardou em tomar a iniciativa. A morte de Juan de Escalante em Veracruz proporcionou-lhe o pretexto legal de que necessitava para dar um golpe definitivo. Num ato de audácia extrema, aprisionou Moctezuma no seu próprio palácio. Para demonstrar quem ostentava o poder real, Cortés ordenou a execução pública do cacique Qualpopoca, responsável pelo ataque na costa. O castigo foi uma exibição de terror pedagógico. Qualpopoca e os seus homens foram queimados vivos na Praça Maior, utilizando como lenha 500 carretadas de armas extraídas dos arsenais mexicas. Com este único ato, Cortés conseguiu 3 objetivos. Desmoralização. Aniquilou a vontade de resistência das testemunhas nativas. Desarmamento. Reduziu drasticamente a capacidade bélica da cidade. Controlo político. Converteu o imperador num refém permanente. Moctezuma salvou a sua vida ao consentir o sacrifício dos seus próprios generais, mas perdeu a sua autoridade para sempre. Embora os espanhóis tentassem manter o sequestro em segredo para evitar um levantamento, a cidade logo compreendeu a realidade. O imperador viveu desde então numa liberdade vigiada, despachando assuntos de Estado sob a supervisão dos seus guardiães, pelos quais chegou a sentir um estranho afeto, fruto da resignação e do isolamento. Aquele equilíbrio precário, onde um punhado de estrangeiros governava um império através de um monarca cativo, era uma bomba relógio. O respeito inicial dos mexicas para com o seu soberano transformou-se gradualmente num desprezo silencioso. Enquanto o ódio para com os ocupantes crescia nos templos e nos mercados, esperando a faísca que incendiaria finalmente a lagoa, o silêncio das ruas de Tenochtitlan, apenas quebrado pela passagem das patrulhas espanholas, começou a carregar-se de uma eletricidade perigosa. Enquanto Cortés tentava consolidar o seu controle sobre o tesouro e a alma do México, uma nova ameaça emergiu das águas do leste, uma frota enviada de Cuba para castigar a sua rebeldia, obrigando o capitão a abandonar a cidade e deixando a capital nas mãos da impulsividade sangrenta dos seus subordinados. A ausência de Hernán Cortés em Tenochtitlan foi o catalisador que libertou as tensões acumuladas na capital do império. Ao comando de uma guarnição reduzida de apenas 150 homens ficou Pedro de Alvarado, um capitão de inegável valor no combate, mas carente da subtileza diplomática do seu superior. Os mexicas, que provavelmente planeavam um levantamento, desde o momento em que a força espanhola se dividiu, começaram a negar mantimentos aos ocupantes. Neste clima de suspeita, Alvarado tomou uma decisão que selaria o destino da expedição pela via do sangue.
A 20 de maio de 1520, durante a festividade do Toxcatl, em honra de Tezcatlipoca, a elite guerreira e nobreza mexica congregou-se no recinto sagrado. Sob o pretexto de prevenir uma insurreição iminente, Alvarado ordenou um ataque surpresa contra os participantes desarmados que se encontravam entregues ao ritual. O resultado foi uma carnificina dantesca. Os capitães mais experientes do Império foram massacrados sem piedade, decapitando a estrutura militar indígena num único golpe de terror. Este ato, longe de submeter a cidade, acendeu uma hostilidade sem precedentes. Os mexicas, feridos no seu orgulho e na sua fé, cercaram o palácio de Axayácatl, destruíram as pontes das calçadas e queimaram as naves espanholas, deixando a guarnição presa num estado de vigília e fome absoluta. Ao receber notícias do desastre, Cortés partiu de Veracruz com celeridade, reforçado pelas tropas de Narváez, que agora serviam sob as suas ordens. A 24 de junho de 1520, o metelinense entrou de novo na cidade lacustre com mais de 1.000 espanhóis e 2.000 aliados tlaxcaltecas. Num estranho erro estratégico, os mexicas permitiram a sua entrada sem oferecer resistência, confiando em que poderiam aniquilar a totalidade das forças estrangeiras, uma vez que estivessem todas reunidas e encerradas no palácio. Ao chegar, Cortés encontrou seus homens à beira do colapso, assediados por uma multidão que os insultava como usurpadores. Embora o capitão-geral tenha questionado a precipitação de Alvarado, optou por não castigá-lo para não fraturar a moral dos seus oficiais. A situação militar tornou-se desesperada. Os engenhos de guerra construídos pelos espanhóis, torres de assalto móveis, fracassaram perante a chuva de projéteis que caía dos terraços e dos templos próximos. Moctezuma, consciente de que o fim do seu mundo se aproximava, tentou uma última mediação. Sabia que a sua própria gente o considerava um traidor pela sua passividade, e o precedente de outros monarcas, eliminados pelo seu próprio povo, pesava sobre ele. Quando o Tlatoani se assomou a um terraço para pedir o cessar das hostilidades, a resposta dos Tenóticas foi uma chuva de pedras e insultos que o taxavam de cobarde. A morte do soberano continua a ser objeto de debate histórico. Enquanto a versão espanhola sustenta que sucumbiu a uma pedrada lançada pelos seus súbditos, as fontes indígenas sugerem que foi executado pelos homens de Cortés ao deixar de ser útil como refém. O certo é que, ferido e desprestigiado, o valor político de Moctezuma tinha se evaporado. A sua morte marcou o ponto de não retorno. A diplomacia tinha morrido com ele e apenas restava a fuga ou a aniquilação. Antes de abandonar o palácio, os espanhóis asseguraram-se de executar os senhores principais, que ainda mantinham sob custódia. No entanto, nesta purga sobreviveram duas figuras-chave: Cuitláhuac, irmão do Tlatoani e senhor de Iztapalapa, e o jovem Cuauhtémoc. Ambos possuíam a determinação guerreira que a Moctezuma tinha faltado e converteram-se de imediato nos novos líderes da resistência. Com o tesouro real repartido e a moral de Rastos, Cortés compreendeu que permanecer no palácio era uma sentença de morte. O plano de fuga foi traçado para a escuridão da noite, confiando em que o silêncio e a chuva lhes permitiriam cruzar as calçadas antes que o rugido dos búzios de guerra alertasse a cidade. Aquela retirada, que a história recordaria como a Noite Triste, seria o episódio mais sangrento e desastroso para as armas hispânicas em todo o processo de conquista. O silêncio da meia-noite foi rapidamente rasgado pelos gritos de alarme e o bater das canoas sobre a água, transformando a calçada de Tlacopan num cemitério de homens e cavalos.
Entre os restos de uma armada desfeita e o choro pelos companheiros perdidos, Hernán Cortés procuraria sob a sombra de um ahuehuete a força necessária para reagrupar o que restava do seu exército e empreender uma penosa marcha de regresso à segurança de Tlaxcala. Sob o pálido abrigo da meia-noite de 30 de junho de 1520, o destino da expedição jogou-se num silêncio quebrado pela chuva. Seguindo os conselhos astrológicos de Blas Botelho e empurrado pela fome de 8 dias de cerco, Hernán Cortés ordenou a evacuação de Tenochtitlan. Não era uma retirada gloriosa, mas uma fuga desesperada de homens feridos que já não podiam suster as investidas no palácio de Axayacatl. Os mexicas, num descuido que lhes custaria a vitória definitiva, não esperavam que os estrangeiros tentassem cruzar as calçadas na escuridão, confiando erroneamente em que o ataque se produziria ao alvorecer. Antes de partir, fundiu-se o metal precioso acumulado, separando o quinto real que foi confiado a uma égua custodiada. No entanto, o resto do butim repartiu-se entre a hoste, convertendo-se para muitos numa sentença de morte. A calçada de Tacuba, escolhida por ser o caminho mais curto para a terra firme, transformou-se numa armadilha mortal onde o ouro atuou como lastro. Aqueles que, cegados pela cobiça, carregaram as suas roupas com lingotes e barras, foram os primeiros a afundar-se nas águas ou a ser alcançados pelos captores. A frase dos cronistas ressoou com ironia. A muitos matou-os a riqueza que pretendiam salvar. O próprio Cortés, num gesto de pragmatismo tardio, chegou a aconselhar aos seus homens que atirassem o metal ao diabo se quisessem conservar a vida. A organização da retirada dividiu a tropa em 3 corpos. Gonzalo de Sandoval e Diego de Ordaz encabeçaram a vanguarda, enquanto o centro era custodiado pelo próprio Cortés e os seus capitães de confiança. Na retaguarda, Pedro de Alvarado e Juan Velásquez de León tentavam conter o avanço inimigo. Levavam consigo tábuas de madeira para improvisar pontes sobre os cortes da calçada, mas o engenho foi insuficiente perante a magnitude do ataque. Assim que as sentinelas detetaram o movimento, o som dos búzios e os gritos de Tlatelolco, saí com as vossas canoas, incendiaram a noite. O que se seguiu foi um levantamento popular total, um movimento que uniu o povo mexica com uma única vontade decidida a expulsar o invasor. Milhares de guerreiros fustigaram os flancos a partir das suas embarcações, convertendo a retirada num massacre. Embora o ataque tenha sido desordenado, a liderança de Cuitláhuac foi suficientemente feroz para dizimar as forças hispânicas. Os números da derrota são estremecedores. Embora os cálculos variem, estima-se que cerca de 870 espanhóis e 1 milhar de aliados tlaxcaltecas perderam a vida nos canais. Com eles caíram figuras-chave do projeto cortesiano e perdeu-se a totalidade da artilharia, além de 56 cavalos. Os sobreviventes alcançaram a margem extenuados e desmoralizados, contemplando como o sonho da conquista se afundava na lama do lago de Texcoco. Foi a maior humilhação militar sofrida pelas armas espanholas no Novo Mundo. Após a fuga, a expedição encontrava-se à beira do abismo, mas 2 fatores externos alteraram o curso da história. O primeiro foi a aparição da varíola, um general invisível que começou a assolar a população indígena. Esta doença, alheia ao sistema imunológico mesoamericano, cobrou a vida do próprio Cuitláhuac, privando os mexicas do seu líder mais valente no momento mais crítico. Para os espanhóis, esta praga foi interpretada como uma intervenção divina que equilibrava as forças. O segundo fator foi a diferença de mentalidades perante a adversidade. Enquanto os mexicas, após a morte de Moctezuma e o embate das epidemias, viram fraquejar a sua confiança nos deuses,
os espanhóis mantinham uma motivação inquebrável. A sua cosmovisão integrava a luta pela fé com a busca de fortuna. A morte em combate assegurava-lhes o céu, enquanto a vitória lhes outorgava a fama e a honra. Esta convicção das três vidas, a terrena, a da fama e a eterna, impediu que os sobreviventes se rendessem, empurrando-os a procurar refúgio em Tlaxcala para se rearmarem. O choro sob o Ahuehuete não foi o final, mas um amargo respiro no meio da perseguição. Com as feridas ainda abertas e a fome a roer as suas fileiras, os homens de Cortés tiveram de empreender um penoso rodeio pelos planos do Planalto, sem saber que nas planícies de Otumba os aguardava uma última barreira de milhares de guerreiros decididos a apagar o seu rastro da história para sempre. Após a amarga retirada da Noite Triste, os mexicas viram a oportunidade de desferir o golpe final a uma hoste que consideravam moribunda. A 7 de julho de 1520, nos planos de Otumba, travou-se a batalha que definiria se os espanhóis seriam apagados da história ou se conseguiriam impor a sua supremacia. Cortés e os seus homens encontravam-se numa situação desesperada. Feridos, sem artilharia nem armas de fogo, e isolados de qualquer apoio imediato. No entanto, o metelinense apelou à fé e à sobrevivência, convencendo os seus soldados de que a única alternativa à vitória era uma morte segura às mãos dos infiéis. Perante uma maré de guerreiros cuja gritaria resultava ensurdecedora, o reduzido contingente espanhol desceu ao plano. Após horas de combate esgotante, o engenho tático de Cortés salvou o dia. Ao identificar a posição do Cihuacoatl, o chefe militar mexica que dirigia a batalha sob uma vistosa divisa de penas, o capitão-geral compreendeu que a queda do líder desmoronaria a moral do inimigo. Liderando uma carga de cavalaria junto aos seus capitães mais leais, Cortés conseguiu atravessar as fileiras inimigas e derrubar o caudilho com a sua lança, enquanto Juan de Salamanca lhe arrebatava o estandarte real. Ao ver a sua insígnia caída, os milhares de guerreiros mexicas, cuja estrutura de comando era rigidamente hierárquica, dispersaram-se numa fuga desordenada. O que começou como um extermínio iminente de espanhóis terminou numa perseguição implacável, onde os sobreviventes da Noite Triste vingaram com sangue as suas perdas anteriores. Apesar do triunfo épico, a situação continuava a ser crítica. Com o temor de uma traição, a hoste regressou ao território de Tlaxcala. As suas dúvidas dissiparam-se quando os senhores tlaxcaltecas, encabeçados por Maxixcatzin, saíram a recebê-los com honras e promessas de assistência. A vitória em Otumba tinha apagado o estigma do fracasso anterior, reafirmando a aliança e atraindo novas embaixadas de cidades vizinhas que procuravam proteção face aos mexicas. Recuperado o fôlego, Cortés iniciou uma fase brutal da conquista. Sem esperar reforços, empreendeu uma campanha de subjugação na região, contra todo aquele suspeito de colaborar com Tenochtitlan. Este episódio destaca-se pela sua extrema crueza. O metelinense, despeitado pela humilhação sofrida, arrasou povos e utilizou o terror como ferramenta pedagógica, despeando cativos dos terraços e permitindo a escravização massiva de centenas de nativos. Enquanto o terror se estendia pelos povos do vale, Cortés compreendeu que o sucesso final não dependeria apenas da espada, mas da técnica. Sob a proteção dos muros de Tlaxcala, começou a gestar-se um plano de engenharia sem precedentes. A construção de uma frota em plena montanha para assediar a cidade dos lagos a partir do seu próprio elemento. A tomada da majestosa capital lacustre apresentava-se como um desafio monumental.
Tenochtitlan, protegida pelo imenso fosso natural do Lago Texcoco, funcionava como uma fortaleza inexpugnável, conectada à terra firme apenas por 4 calçadas vulneráveis. Hernán Cortés, consciente de que não podia assaltar o coração do império sem antes isolá-lo, dedicou meses a uma campanha diplomática e militar pelos povos ribeirinhos como Xochimilco e Coyoacán. Conseguiu canalizar o ressentimento destas nações, oprimidas pelo tributo mexica, para que se unissem à sua causa, transformando o conflito numa autêntica guerra civil mesoamericana. No interior da cidade, a situação era trágica. Antes que caísse a primeira flecha, a varíola já dizimava os defensores, cobrando a vida do aguerrido Cuitláhuac. Perante o vazio de poder, surgiu a figura de Cuauhtémoc, um jovem senhor de 25 anos com ascendência tenótica e tlatelolca. Ao contrário da vacilação de Moctezuma, o novo Tlatoani depurou a nobreza dissidente e jurou defender a urbe até as últimas consequências, utilizando a sua oratória para manter viva a vontade de resistência de um povo que já interpretava a epidemia como um presságio do fim. Para o assalto final, as forças hispânicas alcançaram o seu ponto máximo de operatividade. Na parada de Texcoco, contabilizaram-se 928 soldados espanhóis, apoiados por uma massa avassaladora de 24 mil aliados indígenas provenientes de Tlaxcala, Cholula e Texcoco. Esta desproporção deixa claro que o cerco foi executado maioritariamente por guerreiros do Anáhuac. O elemento-chave do cerco foi a construção de 13 pequenas fustas, desenhadas pelo mestre Martim Lopes. Embora apelidadas de bergantins, eram embarcações modestas armadas com canhões e remos, fabricadas em Tlaxcala e transportadas por peças através das montanhas por 8.000 carregadores numa fileira de 10 quilômetros. Esta flotilha foi lançada a 28 de abril de 1521 com o objetivo de neutralizar as 2.000 canoas de Cuauhtémoc e cortar qualquer fornecimento noturno que tentasse burlar o bloqueio. O cerco converteu-se num duelo de resistência entre 2 líderes de espírito inquebrável. Enquanto Cortés coordenava o bloqueio a partir de terra e água, Cuauhtémoc demonstrava dotes de comando similares, arengando os seus guerreiros para que cada palmo da cidade fosse defendido com a vida. As pontes destruídas e as calçadas cortadas converteram a luta num combate casa por casa, onde a tecnologia europeia e a fúria dos aliados indígenas se estatelavam contra o desespero de um império que se negava a morrer. O cerco fechou-se finalmente sobre as calçadas, asfixiando uma cidade que começava a devorar-se a si mesma pela fome e a doença. Com os bergantins dominando o espelho de água e os aliados indígenas ansiosos por entrar nos recintos sagrados, a luta trasladou-se para o último reduto de esperança mexica, o mercado e os templos de Tlatelolco, onde o destino da Mesoamérica se decidiria entre os escombros e a lama. O assédio final a Tenochtitlan revelou em Cuauhtémoc um líder de uma estatura moral e militar que nada tinha a invejar a do seu oponente. O jovem Tlatoani, longe da passividade dos seus antecessores, assumiu o comando com uma determinação feroz, tingindo as suas mãos do sangue necessário para suster um império que se desmoronava. Durante meses, o Vale do México foi testemunha de uma resistência que misturou o engenho tático com o desespero de um povo que se negava a desaparecer. Cuauhtémoc implementou um plano de defesa integral para contrariar a superioridade técnica hispânica. Em primeiro lugar, tentou desabastecer os sitiantes acumulando víveres no coração da urbe, embora o cálculo tenha falhado perante o prolongamento inesperado do sítio. Ao mesmo tempo, o Tlatoani transformou a população civil numa milícia ativa, adestrando até mulheres e jovens na arte da guerra.
O arsenal mexica nutriu-se dos despojos da noite triste. Os defensores aprenderam a empregar as bestas capturadas, obrigando os prisioneiros espanhóis a ensinar-lhes o seu manuseio e instruíram os seus guerreiros para esquivar a artilharias mediante movimentos em zigue-zague. Contra os cavalaria, semearam as calçadas de obstáculos e buracos com puas, anulando a vantagem dos cavaleiros no ambiente urbano. A batalha pela lagoa foi o cenário mais assimétrico do conflito. Cuauhtémoc mobilizou uma frota de 2.000 canoas para romper o bloqueio, mas chocou contra a muralha tecnológica dos bergantins espanhóis. Uma só destas embarcações podia afundar dezenas de pirogas numa investida. Apesar disso, os mexicas conseguiram uma vitória pontual ao atrair as fustas para zonas com estacas ocultas, conseguindo capturar um navio e executar o seu capitão. No entanto, a superioridade naval coordenada a partir de Texcoco acabou por asfixiar o tráfego de mantimentos, deixando a cidade numa fome extrema. A queda de Tenochtitlan acelerou-se quando as tropas de Cristóbal de Olid conseguiram cortar o aqueduto de Chapultepec. Embora as chuvas estacionais tenham mitigado a sede dos sitiados, a falta de alimentos frescos foi devastadora. A resistência tornou-se então heróica, total e suicida. Foi heróica pela inferioridade de condições, total pela participação de anciãos e crianças na primeira linha, e suicida porque, após a deserção dos seus aliados tradicionais, os mexicas souberam que o fim do seu sol era inevitável. O desenlace chegou na terça-feira, 13 de agosto de 1521, festividade de São Hipólito. Após meses de luta casa por casa, Cuauhtémoc tentou uma fuga desesperada por água para reorganizar a defesa noutro ponto. Não obstante, a sua embarcação, demasiado luxuosa para passar despercebida, foi interceptada pelo capitão Garci Holguín. Ao ser capturado, o último Tlatoani manteve a dignidade, pedindo a Cortés que terminasse com a sua vida. A tomada da cidade não trouxe a paz imediata para o soberano. Cortés, mantendo uma cortesia diplomática que era puro teatro, conservou-o como um refém político para controlar o que restava da estrutura imperial. O destino final do líder mais digno do México selou-se anos depois, em 1525, durante a falhada expedição às Ibueras. Acusado de conspiração, Cuauhtémoc foi enforcado num canto da selva, advertindo seu carrasco que Deus lhe pediria contas por tão injusta morte. Com o seu último suspiro, o Império dos Lagos extinguiu-se definitivamente, abrindo caminho a uma nova era colonial sobre os escombros da grande Tenochtitlan. Com as cinzas da cidade ainda fumegantes e o último imperador acorrentado, o silêncio desceu sobre o vale do Anáhuac. O triunfo militar, no entanto, era apenas o prólogo de um desafio maior. A construção de um novoade, ordem sobre as ruínas da antiga, onde a espada devia ceder o passo à pena para dar forma administrativa à Nova Espanha. A capitulação de Tenochtitlan não representou o encerramento da conquista, mas o ponto de partida para uma expansão administrativa e territorial sem precedentes. O antigo domínio mexica apenas cobria 1/4 do atual território mexicano, o que obrigou Hernán Cortés a empreender de imediato a sujeição de centenas de povos que ainda desconheciam a autoridade espanhola. Em poucos anos, o metelinense conseguiu anexar cerca de 300.000 quilômetros quadrados adicionais à coroa, impulsionado por uma mistura de ambição política e necessidade de sobrevivência. Cortés enfrentava uma pressão constante de duas frentes. Por um lado, a sombra de rivais poderosos como Diego Velázquez e Francisco de Garay obrigava-o a mover-se com celeridade para ocupar regiões como o Pânuco antes que outros reclamassem os seus direitos. Por outro lado, a paz na capital era frágil.
milhares de soldados espanhóis encontravam-se ociosos e ressentidos pela escassez do butim obtido após o cerco. A solução foi enrolá-los em novas expedições de descoberta e pacificação. A partir de 1522, os seus capitães mais leais foram despachados em todas as direções. Gonzalo de Sandoval marchou para Tuxtepec. Cristóbal de Olide dirigiu-se a Michoacán. Pedro de Alvarado avançou para Tehuantepec e posteriormente para Yaguatemala em 1523. Francisco de Orozco encarregou-se da região de Oaxaca. O interesse de Cortés voltou-se com especial intensidade para o Oceano Pacífico, então chamado Mar do Sul. O seu objetivo era duplo: expandir os limites do Império e encontrar o esquivo estreito que conectasse com as Índias Orientais, um anseio que já tinha obcecado Colombo. Para isso, ordenou a construção de navios em Zacatula e planeou explorações que deviam subir pela costa da Flórida até a Terra Nova. Apesar da sua imensa visão, muitas destas empresas resultaram ser um fracasso financeiro que consumiu grande parte dos seus recursos pessoais. Os primeiros anos de vida na Cidade do México foram de uma austeridade surpreendente para o homem que tinha derrubado um imperador. Nas suas cartas, Cortés confessava dormir em camas precárias e carecer de vestuário básico, enquanto investia cada peso em consolidar o domínio espanhol. A sua gestão combinou o rigor militar com a institucionalização social. Entre 1521 e 1524, fundou o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, mais tarde conhecido como Hospital de Jesus, uma das instituições sanitárias mais antigas do continente. A validação definitiva do seu esforço chegou em 1523, quando Carlos I o nomeou oficialmente governador e capitão-geral da Nova Espanha. Este reconhecimento legitimou a sua rebelião inicial e transformou o seu mando de facto numa autoridade legalmente constituída. Não obstante, a pacificação não esteve isenta de violência. Rebeliões como a de Tututepec foram sufocadas com o método habitual de executar os cabeças e escravizar os insurretos para garantir a estabilidade da nova ordem. À medida que o mapa da Nova Espanha se tingia com as cores de Castela, a figura de Cortés começou a gerar tanto admiração como profundos receios na corte imperial. O sucesso militar daria lugar a uma batalha muito mais complexa e sibilina, o confronto contra a burocracia real e as intrigas políticas que procurariam limitar o poder absoluto do conquistador sobre as terras que ele mesmo tinha ganho. Os últimos 7 anos da vida de Hernán Cortés, situados entre 1540 e 1547, deixaram de ser um mistério para revelar-se como um período de intensa atividade diplomática, econômica e pessoal na península. Após uma década de conflitos legais na Nova Espanha, onde o vice-rei Antônio de Mendoza limitava sistematicamente a sua autoridade e as suas empresas navais em Tehuantepec, o extremenho decidiu cruzar o oceano para defender a sua honra e os seus interesses perante o imperador Carlos V. Ao chegar à Espanha em 1540, o acolhimento da coroa foi respeitoso, mas distante, longe do fervor que despertou a sua primeira visita. Instalou-se em Madrid, rodeado da elite castelhana, embora sempre sob a sombra de ser um homem novo ou um adventício para a rançosa aristocracia de sangue. Apesar da sua imensa fortuna e os seus títulos, o sistema cortesão nunca o integrou plenamente como a um dos seus iguais. Em 1541, num esforço para recuperar o favor real e demonstrar a sua lealdade militar, acompanhou o imperador na desastrosa jornada de Argel. Junto aos seus filhos Luís e Martim, sobreviveu milagrosamente ao naufrágio da sua galera, a Esperança.
perdendo no desastre 5 valiosas esmeraldas. O fracasso da campanha e o facto de não ser consultado nos conselhos de guerra aprofundaram o seu desengano político. Após a aventura africana, Cortés estabeleceu-se em Valladolid entre 1542 e 1545. Na cidade do Pisuerga, manteve um ritmo de vida frenético, gerindo os seus negócios através de constantes escrituras notariais e litigando pelo poder que considerava que se lhe tinha arrebatado injustamente. No entanto, a sua saúde começava a fraquejar. O paludismo da sua juventude e uma cirrose hepática derivaram numa disenteria crônica que o debilitou progressivamente. Em novembro de 1545, fugindo do cru inverno castelhano, iniciou uma viagem para o sul com a esperança de reencontrar-se com as suas filhas, que chegavam da América, e talvez com a ideia de embarcar pela última vez para o México para morrer na sua terra de adoção. Instalado finalmente às margens do Guadalquivir, em 1546, o Marquês do Vale não se entregou à invalidez. Até as suas últimas semanas, atuou como padrinho em batizados e geriu empréstimos de milhares de ducados para suster as suas despesas, chegando até a penhorar peças de ourivesaria. Consciente de que o tempo se esgotava, dedicou grande parte da sua energia a assegurar o futuro da sua linhagem. Em outubro de 1547, formalizou acordos matrimoniais de uma magnitude econômica assombrosa para os seus filhos Martim e Juana com a casa do Conde de Aguilar. Estes pactos não só procuravam alianças de sangue, como evidenciavam que, apesar das suas queixas constantes sobre a falta de liquidez, possuía uma capacidade financeira superior à de muitos grandes senhores de Castela. Esgotado pelas visitas de credores e a pressão dos seus assuntos legais em Sevilha, Cortés retirou-se para a aldeia vizinha de Castilleja de la Cuesta, procurando a paz em casa do seu amigo Juan Alonso Rodríguez de Medina. Ali, numa sólida habitação rodeada de olivais, a doença deixou-o prostrado. Aquele espírito inquieto que o levou a queimar as suas naves não o abandonou nem no seu leito de morte. Na sexta-feira, 2 de dezembro de 1547, poucas horas antes de expirar, ditou um codicilo para ajustar detalhes do seu enterro e da sua herança. Embora a sua mente estivesse lúcida, o seu corpo já não lhe permitia suster a pena, pelo que outros assinaram em seu nome. Após confessar-se e receber os santos óleos, o homem que tinha derrubado o Império Mexica faleceu na madrugada de 3 de dezembro, acompanhado pelos seus filhos e os seus colaboradores mais próximos. Cumprindo com o protocolo e sob a proteção do Duque de Medina Sidonia, foi enterrado inicialmente a 4 de dezembro no mosteiro de Santo Isidoro do Campo, em Santiponce. Embora tenha morrido em Espanha, a sua última vontade foi clara. Os seus restos deviam descansar na Nova Espanha, o que é o México, o cenário onde o seu nome se tornou eterno. A viagem física de Cortés terminou nas terras andaluzas, mas o legado da sua empresa apenas começava a dar os seus frutos mais complexos. Com o desaparecimento do conquistador, fechava-se um capítulo de ferro e sangue, dando lugar a uma longa história de intercâmbios culturais, debates teológicos e a consolidação de um mundo mestiço que transformaria a face da terra para sempre. O eco dos búzios de guerra e o estrépito das armaduras de Castela desvaneceram-se no tempo, mas a marca daquele encontro continua a vibrar nos alicerces da nossa civilização. Ao contemplar o ocaso de Tenochtitlan e a solitária morte de Hernán Cortés na paz de um olival sevilhano, não só assistimos ao fim de uma era, mas ao nascimento acidentado de um mundo novo. A história da conquista não é um relato de bons contra maus, mas uma tragédia humana de dimensões colossais, onde a ambição, a fé e a sobrevivência se entrelaçaram de forma indissolúvel.
Aquele império que se afundou nas águas do lago Texcoco não desapareceu por completo. Transformou-se no sangue, na linguagem e na fé de milhões de pessoas que hoje habitam o continente. A figura de Cortés, esse homem de espírito inquieto, que procurou a glória até ao seu último alento, e a de Cuauhtémoc, o Tlatoani que preferiu o sacrifício à servidão, são os dois pilares sobre os quais se edificou uma identidade mestiça. Através dos séculos, estas crônicas convidam-nos a refletir sobre a fragilidade das grandes potências e a resiliência do espírito humano perante o desconhecido. Esta viagem pelo passado demonstra-nos que as fronteiras da história são sempre fluidas. O que começou como uma expedição incerta terminou por redesenhar o mapa do globo, conectando oceanos e civilizações que tinham permanecido isoladas por milênios. Hoje, ao estudar estes factos, com rigor e sem preconceitos, honramos a memória daqueles que lutaram nas calçadas e de quem sonhou com um novo império sob o sol. Se deseja aprofundar-se em relatos como este, preparamos uma lista de narrações como esta, para que possa descarregá-las diretamente no link que encontrará na descrição do vídeo. Desta maneira, poderá desfrutá-las e de factos históricos em qualquer momento, e sem as interrupções dos anúncios. Muito obrigado por nos acompanhar nesta travessia documental. A sua curiosidade é o motor que nos permite continuar a explorar os recantos mais profundos do passado. Se este conteúdo lhe resultou valioso, convidamo-lo a subscrever o canal, ativar as notificações e partilhar a sua opinião na secção de comentários. O seu apoio é fundamental para que a história continue a ganhar vida. Vemo-nos no próximo episódio.